professora, estou aqui mais uma vez para bater um papo com vocês, mas antes de começar eu quero agradecer a todo mundo que me procurou no privado, que comentou, que conversou, que trouxe perguntas, que compartilhou suas histórias sobre o contar histórias no vídeo passado. Eu fiquei muito feliz com essa procura e já era uma intenção minha preparar mais um vídeo sobre a contação de histórias, mas fiquei mais empolgada e mais feliz. E quero começar esse bate-papo com uma música que fala algo que eu realmente acredito. E ela é assim. Todos temos aqui dentro histórias pra contar, sejam boas, engraçadas, tristes ou sem graça. Todos temos aqui dentro histórias pra contar e aprender com elas. Só depende de como enxergar. Eu amo essa música porque ela diz que todos nós somos contadores de histórias, porque todos nós temos histórias para contar. Eu acho que o professor já é por si, por essência, um contador de histórias. Mas o professor que vai se debruçar sobre a educação infantil e também, por que não dizer, eu diria que toda a educação básica, ela precisa de um bom professor que goste de contar histórias. Mas quando a gente fala da contação de histórias voltada para a criança, e a gente tem descoberto que existem muitas pesquisas nessa área de como contar histórias, quais histórias a gente escolher e quais as técnicas que a gente pode usar, aí o leque se amplia das possibilidades. Todo professor sabe que o aluno aprende ouvindo histórias, contando histórias, recriando histórias, mas quando a gente se debruça um pouco mais sobre a pesquisa, a gente entende que há uma relação neurológica do aprendizado com a ludicidade. E aí, pensando nisso, eu trouxe uma contação de histórias com objetos que são metaforizados. E antes de mostrar essa história para vocês, eu quero só deixar aqui a semente de uma pesquisa que você pode fazer sobre o trabalho de uma professora chamada Ângela Chuvas. É uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu a conheci lá, a conheci de longe, eu conheço o seu trabalho, um pouquinho dele, mas indico para vocês porque ela tem se debruçado a pesquisar muito nessa área, fazendo o link da leitura com a neurociência e como a criança aprende realmente, né, nesse fazer da ludicidade que o professor pode oferecer para ela, para a criança. Então eu deixo aqui essa semente, pesquisa, ela tem muitos artigos, tem uma chuva de informações sobre esse assunto, é muito inspirador. Para mim foi muito inspirador quando eu começo a trabalhar essa contação de histórias com objetos metaforizados, por exemplo, e eu entendo e eu descubro que existem pessoas que se debruçaram na pesquisa disso. É como se a gente juntasse o conhecimento empírico com o teórico e aí a nossa prática fica mais segura. E a gente se preocupa muito menos com a estética e muito mais com a técnica, sem deixar a emoção de lado, sem deixar a emoção fluir, sem deixar a paixão, que é isso que vai dar a liga do nosso trabalho com a contação de histórias. Então, pensando nisso, eu trouxe aqui alguns objetos que eu quero mostrar para vocês e vocês vão aí por alguns segundos apenas imaginar como vocês contariam uma história com esses objetos. Aguarde um minutinho. Voltando, eu trouxe aqui esses objetos e trago uma pergunta: o que vocês fariam se eu entregasse a vocês esses objetos e dissesse: conte uma história muito interessante para as crianças? O que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Nós temos 3 xícaras pequenas de café e um espremedor de batata. Como eu poderia usar esses objetos numa contação de histórias que ficasse interessante? São 3 xícaras e um espremedor de batata. Bom, primeiro você tem que fazer um convite muito do bem feito para a criança imaginar e entrar nesse mundo da imaginação para que esses objetos ganhem vida e sejam personagens. Bom,
Talvez você fique pensando aí, como eu poderia usar esses 3 objetos numa contação de história? Um espremedor de batata, já sei, professora Marília, eu vou falar sobre uma história que se passa na cozinha e alguém toma chá. Ah, mas aí os objetos estariam fazendo parte da história de um jeito diferente. O desafio que eu estou lançando para você é transformar esses objetos em personagens. É aí que vai se dar a metáfora do objeto que vai ser transformado num personagem. Eu tenho 3 xícaras e tenho um espremedor de batatas. E se eu acrescentasse agora para vocês um livro, uma história com a qual vocês precisam fazer o link com esses objetos? Que livro é esse que eu tenho aqui na mão? A história dos 3 porquinhos que são perseguidos por um lobo muito faminto. Quem lembra dessa história? Isso é um clássico. Talvez você fique pensando, nossa, Marília, meus alunos não aguentam mais ouvir os clássicos. Espera um pouco. Todos os clássicos infantis que você ouviu, eles podem ser ressignificados, eles têm um valor incrível. Porque todo o trabalho que é feito, todo o trabalho que é refeito e ressignificado, ele agrega valor. Mas o que eu estou trazendo aqui para você agora, você talvez esteja mais iluminado. Que tal então se as nossas xícaras se tornassem os 3 porquinhos que saem correndo, um vai para casa do outro na hora da história em que o lobo mau, com sua boca enorme, sai correndo atrás dos porquinhos. A partir daí, desse convite que você faz à sua criança, aos seus alunos, para entrar nesse mundo do lúdico, da imaginação, fazendo a metaforização, fazendo a comparação desses objetos com os personagens, dando vida a esses objetos, isso se torna por si só uma contação de histórias muito interessante. E se eu disser para você que seu aluno aprende muito mais dessa forma? Que na hora que ele olha para esse objeto e que lá dentro, nos bastidores do seu cérebro, ele assimila, ele entende, ele aceita que essas 3 xícaras são 3 porquinhos, algo acontece no seu cérebro que facilita e proporciona um aprendizado maior. Olha que interessante, professor. E de repente, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem a oportunidade de fazer o casamento do empírico com o teórico, dando a liga da emoção, trabalhando a contação de histórias com consciência, com segurança. E aí você fica tranquilo. E aí não importa muito que música você vai usar para iniciar a história, você só tem que entender que precisa fazer um convite para o seu aluno e que se esse convite for lúdico, seja com um som ligado no Bluetooth do seu celular ou seja cantado por você, esse convite for feito da melhor forma possível, com afetividade, você está trazendo seu aluno para esse universo. E não importa se você está com a roupa colorida, com o sol na cabeça, ou se você está com sua roupa de professora, mas que naquele momento você está vestida de contadora de histórias. O que importa é que você desempenhe o seu trabalho, a sua contação de história de uma forma consciente, de uma forma tranquila, sabendo que o seu aluno, além de se divertir, ele vai aprender. Essa é a dica de hoje, esse é o vídeo de hoje, para que você possa, a partir do que a gente conversou aqui, das dicas que eu deixei, você amplificar, multiplicar as oportunidades e, claro, adequar a sua realidade, a idade dos seus alunos, ao nível que você ensina, ao ano que você ensina, e a partir daí se tornar cada vez mais um professor que quer, que deseja se aprofundar, melhorar e ampliar o seu conhecimento. O mundo está aberto a essas possibilidades, que você possa agarrá-las e fazer isso de um jeito feliz, que te deixe também tranquilo em todo esse processo que envolve a contação de histórias, o fazer lúdico na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like aqui, o que mais? Compartilha nas redes sociais, marca quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Um beijo para todo mundo! Tchau, gente!